Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 16, e versículos 8 e 9. E versículos 8 e 9. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu. Quando a pastora Daiane me fez o convite, eu disse para ela: eu consigo e estar convosco aí, mas é provável também que eu seja acionado aí de última hora. O meu amigo aqui, o pastor J. Silva, José Carlos J. Silva, lá para nós, sabe como é que funciona aquela dinâmica hiper, ultra, mega power acelerada. Mas Deus reservou na agenda dele e nós estamos aqui. Agradeço a pastora Daiane pelo convite, assim também como o pastor Silas, pastor desta casa, pastor desta igreja, que é a Aureni 3B. Obrigado, pastor Silas, pela oportunidade, que se o senhor não autorizasse, a pastora não teria feito o convite. Primeiramente ele autoriza, depois ela media e depois o Espírito trabalha. Ao meu amigo evangelista, é pastor Domingos, evangelista Domingos, a irmã Cidelva, são nossos amigos aqui de muitos anos, dos primeiros amigos que eu construí em Palmas, dentro da Nação Madureira. O Mateus, que era também menino, mais novo, hoje é um pouco mais de juventude acumulada. A gente não envelhece, a gente acumula juventude. Você não fica velho não, você acumula juventude. É a sua juventude, mas a juventude da mulher que você casou, do homem que você casou, acumulada, quando vem os filhos, acumulada e com os filhos, também daqui a pouco está uma juventude robusta. A juventude robusta. Então, Deus abençoe a Raquel, que está aqui, e a Sara e a Tainara também, que está para ali, mais o Glaudiano. Deus abençoe esta família e todos os amigos que aqui estão presentes. Os que encontraram, digam amém. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E ele traz a razão. O porquê. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Tome seu assento, glorificando ao nome do Senhor. É uma noite festiva, é uma noite de mensagem voltada, alusiva à evangelização, voltada para o ganho de almas, do toque em corações, de ações espirituais que resultarão em conversões, tudo por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não for pela ação do Espírito Santo, ninguém é capaz de chegar ao conhecimento de Deus, nem do seu Filho, e nem tampouco da salvação promovida por Ele para toda a humanidade, sendo este o propósito de Deus. É impossível quando as pessoas, elas querem, observam algo da parte de Deus e por vezes esquecem de voltar os seus olhares, as suas tensões e atenções para o nome de Jesus. É o nome de Jesus que restaura, é o nome de Jesus que faz milagre. O seu sangue purifica de todo o pecado. O seu sangue vertido na cruz dá-nos o direito
de sermos purificados. Mas o que cura, o que salva o homem das suas dificuldades é a autoridade que há no nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas pensam que é outro tipo de autoridade que vai trazer resultados, que vai trazer respostas, quando na realidade nós precisamos apenas usar o nome poderoso de Jesus. É por isso que na linguagem de um crente a gente conhece quando o sujeito ele é crente, quando ele fala. Quando as pessoas estão aí fora, elas usam todo tipo de língua, de linguajar, de dialeto, de formas de expressar. Mas quando você observa um crente em uma situação vexatória, ele já clama por misericórdia. Quando ele é mais assíduo ao círculo de oração, já diz: o sangue de Jesus tem poder. E quando ele consegue conciliar a vida dele junto com a igreja, ele diz: eu vou conseguir em nome de Jesus. Até o ímpio sabe que é o nome de Jesus que tem poder. Às vezes as pessoas não têm sequer uma vida assídua, não têm sequer uma vida voltada para a obra, para a casa de Deus. Às vezes entra domingo e sai domingo, e ele não lembra de nada. Mas quando acontece alguma coisa, quando ele tem um projeto, ele consegue verbalizar e dizer: eu vou conquistar em nome de Jesus. É porque ele sabe que apesar de sua incontinência religiosa, ele sabe que é o nome de Deus que restaura, ele sabe que é o nome de Jesus que faz milagre, que cura, é no nome de Jesus que as coisas acontecem. O sujeito só é ateu até o circo pegar fogo para o rumo dele. Ele só é ateu até a morte bater na sua porta. Quando a morte bate na porta dele, ela bate, chama o nome dele, ele diz assim: a senha minha acabou de ser chamada aqui. E ele diz: meu Deus, não deixa eu morrer. Ele só é ateu até enquanto a morte bate na porta. Quando a morte bate na porta, ele deixa de ser ateu e passa a acreditar em um Deus que restaura a sua vida, e ele clama exatamente por ele. Quando a gente observa aqui o texto bíblico que nós estamos fazendo referência, quando Paulo está falando isso aqui, ele estava na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele não encontra facilidades, ele não encontra aplausos, ele não encontra um povo que é ordeiro no sentido da sua espiritualidade, no sentido da sua vida voltada para a graça, para o poder de Deus. Não, ele encontra um ambiente hostil em várias situações. Primeiro, a hostilidade que ele encontra, ela está na direção de uma vida promíscua, de uma religiosidade muito forte naquela cidade de Éfeso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, isso é narrado em Atos capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele chegando ali, haviam discípulos naquela cidade, não discípulos de Jesus, discípulos de João Batista. Enquanto em uma sociedade estiver cheia de discípulos de homens, elas não romperão, mas quando elas estiverem com discípulos de Jesus Cristo, elas romperão. Quando elas estiverem sendo apenas discípulos de homens, elas não rompem, mas quando elas estiverem sendo discípulos de Jesus, elas romperão barreiras. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso e ele começa a observar aquele contexto, e as pessoas que tinham ali, haviam 12 homens estes que não conheciam, eles não conheciam o Espírito Santo de Deus. Eles eram crentes. Olha, tem muita gente que é crente, mas não conhece o poder de Deus. Ele é crente, mas não conhece o poder de Deus. Ele é crente, mas ele não conhece o poder de Deus. Ele pisa o pé na igreja, mas a vida da igreja parece que não entrou na vida dele ainda. Quando Paulo chegou ali e disse: vocês recebem o Espírito, já receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles olharam assim e disseram: nós sequer ouvimos falar. Pastor Silas, é curioso estar dentro da igreja, ser crente em Cristo Jesus e nunca ouvir falar do Espírito Santo. É no mínimo curioso, assustador,
Paulo olha para eles assim: vocês conhecem o quê? A gente conhece João Batista. Talvez a geração de hoje diria: a gente conhece os coaches da atualidade. Talvez a geração de hoje diria: eu conheço o Tiago Brunet. Talvez a geração de hoje eu dizia: eu conheço o Pablo Marçal. Talvez a geração de hoje dizia: eu conheço Jair Messias Bolsonaro, que implantou e restaurou a direita no Brasil. Talvez a geração de hoje dizia: eu conheço esses cantores da atualidade que cantam músicas que quando eu ligo na rádio para pedir, eu não peço mais uma música toda, porque se eu pedir a música toda, é 40 minutos na mesma música, ouvindo mantra. Eu digo na rádio, ligo na Rádio Paz e me dá aí 2 minutos da música de fulano de tal, porque se pedir a música toda, acaba a programação, o interlocutor vai ter que ir embora. Não, naquele dia, se aqueles homens conhecessem, eles iriam clamar pela pessoa certa. E Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram: não, sequer nós ouvimos falar. Paulo diz: pois então sejam cheios do Espírito Santo. Naquela hora eles receberam o poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falaram em línguas e profetizaram. Enquanto a ação do céu não entrar na terra, ninguém na terra é capaz de romper as barreiras espirituais. Todo evangelismo só é evangelismo se na frente do nome de Jesus estiver um crente revestido de poder, levando o ide e a palavra de Deus. Então lá em Éfeso era uma cidade muito, muito rica, considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. A cidade de Éfeso era possuída por mercadores, por homens que faziam do comércio religioso uma forma de ganhar dinheiro para aproveitar do turismo religioso daquele lugar, uma vez por ano, porque o diabo, ele imita as coisas. Em Jerusalém, existia uma festa uma vez no ano, em Jerusalém. O diabo também imita, uma vez no ano, ele colocou na cidade de Éfeso, no templo da deusa Diana, o culto à deusa Diana, conhecida dos efésios, e Artemis, conhecida dos gregos. Ele pega aquele ambiente hostil, que muita gente iria subir até a cidade de Éfeso para adorar, para prestar cultos. O culto celebrado à deusa Diana era tão promíscuo, porque a imagem da deusa Diana era uma estátua cheia de seios por todo o seu corpo. E ali no templo da deusa Diana, no centro de adoração, os homens e mulheres adoravam aquela imagem, praticando orgias em culto a Diana, deusa dos Efésios. Quando eles chegavam, é de praxe, quando você vai num lugar, você comprar um souvenir ou levar um souvenir. Souvenirs são pequenas lembranças para memorizar o lugar. É comum você ir em Salvador e comprar uma réplica do Pelourinho ou do elevador Lacerda. É comum você ir no Maracanã, no Rio de Janeiro, e visitar o Maracanã. É comum você, no Rio de Janeiro, tirar uma foto no Cristo Redentor e ostentar aquela foto por alguns minutos na rede social para que todo mundo veja onde você foi, porque é interessante. É comum o sujeito ir lá no Balneário de Camboriú e participar daquele bondinho, são 43 teleféricos. É comum as pessoas irem nos lugares como Paris e fazer foto na Torre Eiffel para demonstrar que pisou ali. É comum ir na Itália e visitar o Coliseu, tirar foto, postar na rede social. É comum para um católico apostólico romano devoto de Padim Pacis ir lá no Vaticano, na Praça de São Pedro, de frente à Basílica, tirar uma foto para ostentar na região Nordeste que ele pisou naquele lugar. É comum as pessoas irem a Éfeso e tirar e comprar nichos, miniaturas do templo da deusa Diana. E essas miniaturas do templo da deusa Diana, elas eram vendidas e comercializadas em ouro, ou então em réplicas que poderiam ser apenas cobertas de ouro. E eles vendiam para os idólatras. Naquele dia, certa feita, Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar a libertação, começou a pregar curas, começou a pregar poder de Deus. Quando o Espírito do Senhor entrou e invadiu a cidade de Éfeso pelo poder da palavra, ali começou a acontecer revoluções, porque a verdadeira revolução não é por homens idealistas de filosofias vãs. A verdadeira revolução é do poder da graça por meio do Espírito Santo. Ele revoluciona o homem em toda a sua estrutura, espírito, alma e corpo.
quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, Paulo observa que havia essa cultura, é lá nessa cidade, é neste ambiente que as pessoas começam a comercializar. Paulo começou a pregar de forma tão veemente em Éfeso, pela ação do Espírito Santo, que aqueles homens e aquelas escolas, porque Éfeso, eu poderia conjecturar que o filme de Harry Potter, ele pode muito bem ter sido idealizado na cultura das escolas de bruxaria do século I, mais especificamente na cidade de Éfeso. Havia escolas de bruxarias, escolas de magia negra, onde as pessoas estudavam como fazer macumba, fazer despacho, fazer todo tipo de ritual para chamar a atenção e agregar valor e trazer pessoas e adeptos para ele. Quando chegaram ali, pelo poder do Evangelho, quando Jesus chega, as superstições desaparecem. Quando o Espírito chega, as superstições desaparecem. Quando ele chega, o cenário muda. Quando ele chega, a história muda. Quando Paulo chegou, o Espírito chegou. Naquele lugar, houve uma transformação tão grande que o povo da cidade de Éfeso que se convertia, pegavam os seus livros de bruxaria, de magia negra e começaram a levar, fizeram uma montanha e tocaram fogo. Sabe o que é isso? É porque quando a ação do Espírito Santo chega, não há livro de macumbaria, não há feitiçaria, não há despacho de encruzilhada, não há palavra de maldição, não há palavra de derrota. Se o Espírito de Deus está na tua vida, quando você chegar na sua casa, vai dar um brado de vitória e dizer: nesta casa, quem mora aqui é o Espírito Santo de Deus. Quando acontece isso, aqueles homens começam a perder negócio, começam a perder clientes, porque cadê a multidão que sobe ao templo para adorar? A multidão se converteu, a multidão foi alcançada pelo Espírito Santo, a multidão foi alcançada por Jesus. Cadê a multidão? Cadê o povo? Aqueles homens começam a se enojar, começam a perseguir, e aí levanta-se um homem por nome de Demétrios. Demétrios é um sujeito ourives que vende nichos, miniaturas do templo da deusa Diana. E este homem chamado Demétrios, ele provoca um motim, porque assim, toda vez que alguém está perdendo espaço, ele quer provocar tumulto. Toda vez que numa questão política o sujeito está perdendo espaço, ele quer provocar tumulto. Toda vez que em sociedade o sujeito está perdendo espaço, ele quer provocar tumulto, ele quer tocar o terror, ele quer pintar o 7 e bordar o 8, ele quer ver o circo pegar fogo e não está nem aí para nada. Mas naquele dia que ele tentou emboscada, ele disse: nós vamos ter que dar um jeito em alguma coisa aqui. E ele começou a levantar um povo do outro lado que dizia: Diana é a deusa dos Efésios. Diana é a deusa dos Efésios. E do outro lado, Paulo estava dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diana é a deusa dos Efésios. E do lado de cá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas no texto bíblico de Atos, pastor Silas apresenta apenas o caminho. E a palavra caminho do texto de Atos aparece de letra maiúscula, porque era uma alusão ao caminho. Quem é? Jesus. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Estava em Éfeso, mas o caminho apontava para Jerusalém. Estava em Éfeso, mas o caminho apontava na direção do céu. Estava no mundo, mas o caminho apontava na direção da eternidade. Estava no pecado, mas o caminho apresentava o caminho da vida santificada em Cristo Jesus. E aí, aquele homem, ele junta o tumulto. E aí, é aqui que acontece o que acontece hoje com muita gente. O diabo, quando ele não te toca, diga: o diabo não me toca. Diga: o diabo não me toca. Mas quando ele não te toca, ele toca em alguém perto de você. Quando ele não te toca, porque não consegue, ele vai tentar atingir quem está perto de você. Quem faz parte da sua ligação biológica, cultural, social, religiosa, espiritual. Aí, naquele momento, se reuniram e não conseguiram tocar em Paulo. Mas por não conseguirem pegar Paulo, pegaram Gaio,
e Aristarco, 2 amigos de Paulo, pegaram de refém e levaram para o teatro de Éfeso, teatro municipal, que eu não sei quantas pessoas tinham, mas o teatro cabia cerca de 25 mil pessoas. Quando Paulo ficou sabendo que eles pegaram Gaio e Aristarco de refém, era porque eles queriam que Paulo desistisse, ou que Paulo fosse resgatá-los, ou que Paulo fosse até eles para dizer: eu volto atrás na minha ideia, na minha projeção. Não! Você não vai recuar. Você não vai retroceder. O diabo pode até ter pego alguém da tua casa de refém. Você sabe do que estou falando. Refém das emoções. Tem pessoas dentro da tua casa com problemas espirituais de natureza psicológica, mas ela é espiritual. Ele não te atinge, mas ele atinge quem está perto para te atingir. E aí ele entra na tua casa e não te acha, mas às vezes acha o teu filho. Não te acha, mas às vezes acha a tua filha. Não te acha, mas às vezes acha o teu esposo. Não te acha, mas às vezes acha a tua esposa. Não te acha, mas às vezes acha o teu neto. Não te acha, mas às vezes acha alguém que você gosta muito. E segura. Ele não vai tocar em nada do que é seu. Ele não vai tocar em nada do que é seu. Pastor, mas como assim, pastor? Ele levou o Gaio e Aristarco de refém. Eles não queriam eles só queriam que Paulo se rendesse. Quem serve a Deus não se curva diante das afrontas do inimigo. Quem serve a Deus não se curva diante das ameaças. E não se preocupe, o diabo pode até ter tornado refém a mentalidade de alguém dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos teus. Mas não se preocupe, porque Ele, Espírito Santo de Deus, me trouxe aqui para te dizer: mantém na tua posição, porque eu vou tratar da tua família. Porque quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, a conversa é diferente. Quando Jesus chega, o papo é reto. Quando Jesus chega, a coisa muda. Quando Jesus chega, o dono da casa é Ele. Quando Ele chega, o dono da vida é Ele. Quando Ele chega, o dono de tudo é Ele. Quando Ele está na tua vida, Ele é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o agente transformador de todas as coisas. Quando ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade no céu e na terra. Hebreus capítulo 13, versículos 8 diz que ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem Ele te visita nas tuas memórias. Hoje te cura do teu passado horrível e te prepara para a eternidade diante do Pai. Quando Jesus chega, Ele muda todas as coisas. A história, ela tinha um ciclo. A história, ela tinha uma contagem. A contagem histórica, ela era decrescente antes de Jesus. A própria história, a própria ciência, o próprio sistema de ensino do mundo reconhece antes de Cristo e depois de Cristo. Nos livros de história, a professora Cidelva tem lá dizendo, narrando o fato histórico que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Evangelista J. Silva, não tem como, quando Cristo entrar na história do indivíduo, ela permanecer contando de forma decrescente. A vida antes de Jesus pisar o pé no mundo, o tempo era contado de trás para frente. Era contagem regressiva. Ano 10, ano 9, ano 8. Imagina aí, você andando para trás. Sem Jesus a tua vida é assim, ó. Sem Jesus a tua vida é assim, é dando passo para trás o tempo todo. Ano 10, ano 9,
ano 8, ano 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pá! Jesus pisou na história, rachou a história no meio, pastor Dayane. Quando Jesus dividiu a história no meio, ele estava dizendo assim, em outras palavras, pastor Silas, quando Jesus não estava, era de contagem regressiva. Tinha dia, pastor Giovanni, para começar, mas tinha dia para acabar. Quando Jesus chega, ele muda a história. E a história passa a ser contada agora, é daqui para frente. Diga comigo, é daqui para frente. Diga, marchando, que a igreja avança ao céu. Quando Jesus chega na história, tudo passa a ser contado de forma ascendente. O que significa dizer, quando Cristo entrou na história da cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso passou a caminhar na direção certa, na direção do céu. Quando os reféns estavam presos para que Paulo mudasse de ideia, Deus te diz nesta noite, não muda o foco da tua oração. Não muda o foco da tua oração. Mantenha, 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 sustenta. Sustenta. Ele quer que você pare. Jesus quer que você avance. Ele quer que você se curve. Jesus quer que você avance. Ele quer que você caia. Jesus quer que você se levante. Ele está disposto a pegar pessoas da tua família. Mas aqui tem gente que hoje durante o dia o Espírito te tocou. E o Espírito te tocou e disse, hoje você vai lá na igreja. Hoje você vai na igreja. Você até disse, eu vou só porque fulano está me chamando. Só porque eu vou só por ir mesmo. É você que pensou que veio só por vir. Você não veio só por vir. Por detrás do teu inconsciente tinha a palavra de Deus falando, gritando perto de você. Eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto. Existem pessoas que estão reféns na sua família, mas Deus está levantando homens assim como levantou Plínio naquele dia e chegou diante daquele lugar e diz, vocês estão aqui fazendo o que mesmo? Por qual razão vocês estão aqui? E eles olharam uns para os outros e diziam, não sei por que nós estamos aqui. É porque o diabo ele não sabe qual é o motivo, ele só quer destruir. O motivo dele é só esse, é destruir. Ele não quer saber de mais nada, ele só quer acabar com tudo. É só isso. Plínio olhou assim e disse, pois vão tudo embora. Sai daqui todo mundo e ninguém toca nesses homens. Ninguém toca neles, 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 ninguém toca nelas, ninguém toca em ninguém aqui. Ninguém pega ninguém, ninguém mata ninguém. Sai todo mundo daqui! Todo mundo pegou a sua cachorrinha, colocou nas costas e marcou passo na direção do nada. Não sei para onde foram, também não me interessa saber. Mas aquele dia é o poder de Deus que entrou na cidade de Éfeso. E se tem alguém de refém, Deus vai libertar ainda neste dia. Há muitos adversários, mas a porta é grande. A porta é? A porta é? Se coloca de pé. Uma porta grande e eficaz se abriu para mim. E há muitos adversários. Os adversários se levantam, mas os adversários caem. Os adversários pegam você e sua família e alguém na sua casa de refém. Mas os adversários vão ter que soltar, porque existe um agente de Deus lá na tua família.
um anjo ministrador na tua casa está visitando e dizendo: nessa família ninguém toca, nessa família ninguém toca, nessa família ninguém toca, nessa família ninguém toca. Onde é que está a primeira pessoa que quer receber esse Jesus que muda a história hoje? Onde é que está a primeira pessoa? Saia do seu lugar e venha. Onde é que está a primeira pessoa? Quando Jesus pisou o pé na história, ele dividiu no meio antes dele e depois dele. Quando Jesus voltar novamente, ele dividirá novamente a história dos que ficarão contando a história e a história daqueles que entrarão para a história. Haverão dois grupos: o grupo que contará a história e o grupo que entrará para a história. O grupo que contará a história dirá: naquele dia, 24 de setembro de 2023, eu fui na igreja, eu ouvi uma palavra que Jesus é que salva, cura, liberta, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Naquele dia, essa turma que vai contar a história é a turma que vai se lembrar desse dia. Mas a igreja, ela não vai contar a história, a igreja ela entrará para a história. Falarão do Senhor, pastor Silas, falarão do Senhor, evangelista Domingos, falarão do Senhor, evangelista Zé Carlos, falarão das senhoras Mazacib, falarão de um grupo de mulheres guerreiras, valentes, virtuosas, que venceram guerras e batalhas. Falarão de você, igreja do Senhor, que não estará aqui, estará na eternidade, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Onde é que está a primeira pessoa que quer fazer um compromisso hoje com Cristo? Onde está a primeira pessoa? Os que não são evangélicos, Deus sinal com a sua mão. Os que estão afastados da igreja, que já estiveram em um momento, mas não estão mais, Deus sinal com a sua mão. Está aqui uma pessoa. Tem mais? Se tiver, sai do seu lugar e venha receber Jesus hoje. Fazer um compromisso hoje. Porque o negócio com Cristo não é para amanhã. Quando o ladrão estava na cruz pendurado, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde é que está? Onde é que está mais uma pessoa? Onde é que está a terceira pessoa? Tinha pessoas como Paulo orando por essas pessoas. Estavam reféns. Mas o Senhor está resgatando. Nenhum dos teus ficará de refém nas mãos do inimigo. Nenhum dos teus ficará de refém nas mãos do inimigo. O Senhor vai tratar de visitá-los. Está a terceira pessoa. Sai do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Se não tem a igreja, estenda as mãos para cá. A porta continua aberta e há muitos adversários.
Mas o nome de Jesus é o nome poderoso, que estremece céu e terra. O nome de Jesus é o nome poderoso. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, você tem liberdade ainda de sair do seu lugar e vir fazer este compromisso, renovar esta aliança. Feche os vossos olhos, Altíssimo e precioso Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, recebe estas pessoas agora, Senhor. Recebe estas pessoas agora, como filhos. Recebe, Senhor. Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus, fortalece-os, homens e mulheres, fortalece-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós ministramos, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o nome de Jesus? Missionária Daiane, muitíssimo obrigado. Pastor Silas, muitíssimo obrigado. Só gratidão pela vida do Senhor, pela vida da pastora. Deus abençoe. Esse
Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus.